Seja bem-vindo, aluno do curso de atualização de transporte de cargas indivisíveis. Na aula de hoje falaremos sobre direção defensiva, é a nossa terceira aula, né? Aula 15, fechando o nosso módulo de direção defensiva. Falaremos aí sobre regras de ultrapassagem, distâncias de segurança, como evitar sinistros, pontos cegos, comportamento seguro. Importante. Em relação às ultrapassagens, vamos estudar a diferença entre os conceitos de ultrapassagem e passagem, regras de ultrapassagem, distância de aproximação, distância de segurança de manobra, distância lateral de segurança e procedimentos corretos na ultrapassagem. É importante ressaltar que, devido às dimensões e às características especiais de circulação e de peso, não é recomendado veículos que transportam cargas indivisíveis realizarem ultrapassagens. Tá? Na verdade, o veículo que transporta carga indivisível, ele nem realiza ultrapassagem, né? Nem realiza. A gente traz essa ideia aqui porque durante o nosso curso também, o nosso curso ele é direcionado também para veículos que são superdimensionados. E às vezes a gente observa esses veículos aí realizando ultrapassagem, o que é muito perigoso, já adianto aqui. Porém, mesmo com a recomendação acima, trataremos do tema, pois esses veículos são ultrapassados constantemente devido à baixa velocidade que desenvolvem quando em circulação nas rodovias. E é isso também, né, o outro motivo. Né? Esses veículos aí superdimensionados e os que transportam cargas indivisíveis, em sua maioria, eles são ultrapassados. Né? Então a gente tem que estar atentos também a essas regras. Vamos lá. Como ultrapassar e ser ultrapassado? Conceitos. Faixa de trânsito, primeiro conceito a ser relembrado. Falamos todos esses conceitos quando estudamos regras e normas de circulação, lá na legislação de trânsito. Vamos retomar aqui. Qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista pode ser subdividida, sinalizada ou não por marcas viárias longitudinais que tenham uma largura suficiente para permitir a circulação de veículos automotores. Então aqui nós temos duas faixas de trânsito. Essa aqui é uma e essa aqui é a outra, né? Duas faixas de trânsito. Transposição de faixa. Passagem de um veículo de uma faixa demarcada para outra. Então é quando eu passo de uma faixa para outra, né? Passagem por outro veículo. Movimento de passagem à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido em menor velocidade, mas em faixas distintas na via. O que vai diferenciar a passagem por outro veículo da ultrapassagem é que os veículos vêm em faixas distintas. E aí um só vai passar pelo outro. Essa manobra pode ser realizada tanto pela direita quanto pela esquerda. Ultrapassagem. Movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem. Então, esse veículo aqui, vamos ver esse caminhão branco, ele estava vindo aqui. E aí, no momento que ele tem que fazer esse movimento e depois voltar, aí é considerado ultrapassagem. Observe que ele fala, necessitando sair e retornar à faixa de origem, tá? Manobra de ultrapassagem. Quando houver o movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem. É o que eu acabei de dizer. Distâncias a serem observadas na direção do veículo. É importante esse assunto, hein, pessoal? Vamos lá. Primeiro, distância de segurança de manobra. A distância segura de manobra leva em consideração a largura da pista, a largura e comprimento dos veículos envolvidos na manobra, o tipo de pista, se essa pista possui acostamento, tipo de pavimento, quantidade de faixas de trânsito, tipo de fluxo de veículos, velocidade regulamentar da pista, entre outros. Essa distância requer do condutor experiência, observação, conhecimento, atenção e prudência. Então observe aqui, ó, esse veículo, ele realizou a ultrapassagem e aí ele tem que dar uma distância segura para que ele retorne. Tudo bem? Tranquilo? Então essa é a distância de segurança de manobra. Distância lateral de segurança. A distância lateral de segurança que temos que ter para com as bicicletas é de 1,5 m. Porém, durante manobras de ultrapassagem e passagem entre veículos motorizados, a distância lateral de segurança varia.
levando em consideração os mesmos fatores citados no item anterior. Então a única coisa que está determinada no CTB é da bicicleta, 1,5 m. Entre veículos automotores não tem determinação de distância, de metragem. Então o que vai determinar esses fatores? Quais são? Os fatores ligados à distância de segurança de manobra. Tá? A pista, as condições climáticas, o trânsito. Tudo bem? O condutor experiente necessita avaliar cada situação tomando a decisão correta, buscando sempre a segurança de todos os usuários da via. Distância de aproximação. A distância de aproximação é uma distância que preciso manter do veículo que quero ultrapassar, mantendo uma aceleração maior que o veículo da frente e, ao mesmo tempo, observando as regras de segurança para a ultrapassagem, já mencionadas. A distância de aproximação é maior que a distância de segmento. Podemos concluir que a distância de segmento é o limite entre a distância de aproximação e a aproximação demasiada perigosa. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Esse veículo aqui, ele está muito próximo deste veículo da frente que ele quer ultrapassar. Aqui ele não está respeitando a distância de segmento, que falaremos daqui a pouco, certo? Observem que esse veículo, quando ele faz esse deslocamento lateral, ele busca essa angulatura na visão aqui, para que ele veja que à frente não vem nenhum veículo, certo? Mas isso aqui ele tem que fazer com uma distância maior. Porque qualquer movimento que esse veículo da frente fizer vai trazer consequências para o de trás. Então, há de se respeitar essa distância, e a gente chama de distância de aproximação, por quê? Porque é uma distância que ele já vem numa aceleração, e aí ele já vai buscar a visão, para que a partir daí ele já aproveite da velocidade que está acima do veículo que ele quer ultrapassar, e já ultrapasse esse veículo. O que nós não recomendamos é que ele fique aqui atrás deste veículo, fazendo esse movimento lateral, bruscamente, colado à traseira do veículo da frente, porque qualquer ação deste veículo vai trazer consequências para ele. Isso não é o recomendado. Tudo bem? Distância de segmento é a distância entre seu veículo e o que segue à frente, de forma que você possa parar mesmo numa emergência, sem colidir com a traseira do outro. Então, dentro da distância de segmento, se eu a obedeci, eu vou conseguir, numa situação de emergência do veículo da frente, eu vou conseguir frear meu veículo sem colidir com ele. Como saber se está em uma distância segura? Leve em consideração fatores como as condições climáticas, se está chovendo ou não, a velocidade do seu veículo e a dos demais, as condições da via, dos seus pneus e se o seu veículo está em condições de manutenção para que o sistema de frenagem desempenhe o papel esperado. Uma outra dica é estabelecer um ponto de referência fixo, que pode ser uma placa ou uma árvore, e quando o veículo da frente passar, inicie uma contagem pausada, 2001, 2002. Se você passar pelo ponto de referência que adotou antes da contagem, significa que deverá aumentar a distância de segmento. Agora, se você passar pelo ponto que adotou depois que terminou a contagem, significa que está em uma distância segura. Então imagine aqui, pessoal. Então eu estou vindo, tem um veículo à minha frente, certo? E aí eu vejo um ponto de referência fixo. Então vamos imaginar uma placa de sinalização. E aí eu vejo aquele veículo da frente passar pela placa. Quando aquele veículo da frente passar, aí eu começo. 1001, 1002. Quando eu estiver no 1002, aí ou melhor, 2001, né? 2001, 2002. Quando o meu veículo passar pela placa, tem que ser 2002 para frente. Aí eu vou estar numa distância segura. Se tiver de 2002 para trás, ainda no 2001, aí significa que eu estou muito próximo dele. Tudo bem? Lembrando que se ocorrer situações de chuva, neblina, cerração, à noite, eu dobro essa contagem. É importante ressaltar que essa contagem só tem validade se as condições da via, do veículo e do tempo estiverem normais. Evite frenagens em que as rodas travem, causando o arrastamento do pneu, porque elas aumentam o espaço necessário para a parada de seu veículo. Portanto, busque não pisar totalmente no freio, mas desacelere gradativamente. Certo? Então aqui nós temos um exemplo claro de um veículo à frente, né? E um veículo atrás. E aqui, ó, essa distância de segmento. E aí vamos aprender agora a questão da distância da parada, da reação e da frenagem. E ainda tem a distância de sobra, porque a ideia sou eu
frear meu veículo, né? Ó, a distância de parada. Então eu freio, pararia aqui, ó. Certo? Sou eu frear o veículo antes de colidir com ele. Tudo bem? Então tá certo. A distância de parada tem que ser antes da distância de segmento. Vamos então. Outras distâncias relacionadas. Quando citamos a distância de segmento, entendemos que ela está diretamente ligada à distância de parada total do veículo, que é a soma das distâncias de reação e distância de frenagem. A distância de segmento, obrigatoriamente, tem que ser maior que a distância de parada total do veículo, que nós acabamos de mostrar na figura. Todas essas distâncias são distâncias que variam conforme as condições do veículo, as condições da pista, as condições climáticas, as condições de velocidade do veículo e as condições do motorista. Distância de segmento, vamos novamente falar, é a distância entre o seu veículo e o que segue à frente, de forma que você possa parar, mesmo numa emergência, sem colidir com a traseira do outro. Distância de reação é aquela que o veículo percorre desde a percepção do perigo até o momento em que pisa no freio. Essa distância de reação, inclusive, nós falamos quando falamos da questão das condições adversas do motorista, da questão da ação do álcool, né? Então, é no momento que eu vejo a situação e eu piso no freio. Eu vejo o obstáculo e eu piso no freio. Eu vejo a emergência e eu piso no freio. Isso é a distância de reação. Quando eu estou alcoolizado, com sono, essa reação vai demorar mais. Então eu vou percorrer uma distância maior, o que não pode. Distância de frenagem é aquela que o veículo percorre a partir do momento em que o sistema de freio é acionado até a parada total do veículo. Então, eu pisei no freio, aí a ação do freio vai frear o pneu, a roda, e a partir daí o meu veículo para. Então, essa é a distância de frenagem. Está diretamente ligada à ação do freio, né? E aí vai ser direcionada também a questão da qualidade do meu freio, né? Se as minhas pastilhas estão ok, os meus pneus, né? Várias situações. E, por fim, a distância de parada, que é a soma da distância de reação com a distância de frenagem. É aquela que o seu veículo percorre desde a percepção do perigo até parar, ficando a uma distância segura do outro veículo, pedestre ou qualquer objeto da via. Lembrando que a distância de parada tem que ser menor que a distância de segmento. Então aqui a gente traz uma imagem, olha lá, então o veículo, né, ele está vindo, ele viu o cachorrinho, aí ele viu, a partir daí ele viu e pisa no freio. Pisou no freio bem aqui. Distância de reação. Da pisada do freio até o veículo parar, distância de frenagem. Somando as duas, distância de parada total. Certo? Muito bem. Condições que interferem na distância de parada total do veículo. Já falamos, mas vamos repetir. Condições do veículo. Peso do veículo, condições de funcionamento do freio e pneus. Condições da pista, linha da pista, se eu estou numa curva ou se eu estou numa reta, aclive ou declive, pista com pavimento ou sem pavimento, tipo de pavimento, se o pavimento tem qualidade ou não. Condições climáticas, se chove, se está neblina, fumaça, à noite, de dia, cerração. Condições de velocidade do veículo, se eu estou em alta velocidade, se eu estou em baixa velocidade, se eu estou numa velocidade constante ou se eu estou em aceleração. E, por fim, condições do motorista. Sono, fadiga, estresse, desatento, alcoolizado, se eu estou atento, tudo bem? Então, todas essas condições interferem na distância de parada total do veículo. É importante que eu entenda que tudo isso vai interferir. Olha o tanto de análise que eu preciso fazer quando eu estou conduzindo um veículo. Seguindo, os procedimentos corretos para ultrapassagem são, vamos lá. Uma leitura rápida aqui, pessoal, porque nós já conhecemos essas manobras, né? E todo esse procedimento de manobra. Nas situações de ultrapassagem, o motorista deve verificar antes se o espaço é suficiente para a ultrapassagem, considerando não só a distância em que se encontram os veículos que vêm em sentido contrário, mas também o fato de que as velocidades dos veículos que trafegam em sentidos opostos se somam. É a partir daqui que se cria a regulamentação da questão do espaçamento que os veículos de grande porte devem dar, que nós falamos nas regras e normas de circulação, para que os veículos que estão nos ultrapassando intercalem com segurança, certo? Não é porque eu sou um veículo de grande porte ou eu conduzo um veículo de grande porte que eu vou menosprezar os veículos menores. Eu tenho que cuidar deles.
Sinalizar sempre com a devida antecedência, tanto para o veículo que pretende ultrapassar, quanto para o que vem atrás, para que saibam a sua intenção. Imprimir velocidade superior à do veículo que deseja ultrapassar, sem colocar em risco a segurança do trânsito. Ao ultrapassar outro veículo, só retornar à sua faixa após a ultrapassagem se completar. Lembrando que quando eu estou dirigindo um veículo de grande porte e eu observo que um veículo está me ultrapassando, conforme a situação, eu já vou freando o meu veículo, porque às vezes, se eu não frear, eu estou induzindo aquele veículo, às vezes, a entrar num espaço pequeno e ele acaba forçando uma freagem de emergência do meu veículo. E vocês sabem o quanto é difícil frear um veículo de grande porte nessas situações. Então, isso aqui é que a gente chama de previsão. Às vezes, os veículos pequenos, e nós temos que entender isso, eles erram muito, são pessoas sem experiência, não são profissionais do trânsito, são pessoas que abusam da velocidade por estarem com veículos que desempenham altas velocidades e que têm potência no motor. E aí eles começam a serem imprudentes no trânsito e eles nos levam a ter atitudes perigosas no sentido de frenagens de emergência, porque eles vão ultrapassando, não importa se estão em faixa contínua, se estão em faixa seccionada, e quando aperta eles jogam ali e vão achando um espacinho na frente do nosso veículo e aí me forçam a frear. Não é assim, pessoal? Então a ideia é que se eu estou observando uma atitude já imprudente num veículo desse, para que eu vou complicar a situação? Então eu já vou freando o meu veículo para evitar um mal maior. Lembrando que se acontecer um sinistro, com óbito, com qualquer outra situação, já vai atrapalhar meu dia. Então não compensa criar uma briga, uma discussão, uma situação no trânsito como essas. Nós temos que ter, pessoal, o entendimento que somos profissionais, tá bom? Sempre, sempre. Letra E, manter os indicadores de mudança de direção ligados durante toda a ultrapassagem. Em qualquer ultrapassagem, o condutor deverá sinalizar à esquerda e, antes de iniciar a manobra, verificar pelo retrovisor se outro veículo não teve a intenção de ultrapassá-lo. Só depois disso deve iniciar a manobra. Para finalizar, olhar o retrovisor da direita, observando a distância de segurança do veículo ultrapassado, sinalizar e então voltar para sua faixa. Ao ser ultrapassado por outro veículo, nunca tentar impedi-lo, sob perigo de oportunizar competição perigosa, facilitar a ultrapassagem mantendo a velocidade que está trafegando. Não acelerar o veículo ao ser ultrapassado, e, se necessário, diminuir a velocidade a fim de evitar uma emergência ou sinistro. Lembrar que, ao sinalizar, o condutor demonstra sua intenção, entretanto, isso não lhe dá o direito de mudar de direção sem antes observar as regras anteriores. Como evitar sinistros com pedestres e outros integrantes do trânsito? Vamos lá. Dentre todos os usuários do trânsito, motociclistas, ciclistas, carroceiros e skatistas são os mais vulneráveis e, na maioria das vezes, o sinistro envolvendo essa classe de integrantes do trânsito tem como consequência o óbito. Por isso, as regras e condutas de trânsito em relação a eles merecem atenção especial. Veremos algumas condutas, alguns conselhos. A motocicleta, por ser um veículo pequeno, muito menor que o veículo de 4 rodas, possui características que nos obrigam a ter maior atenção. Uma delas é a dificuldade em definir, em caso de aproximação, qual a velocidade e a distância que a motocicleta se encontra. É por isso que a luz do farol dianteiro tem muita importância para esse tipo de veículo. Quando o farol está desligado, as chances da motocicleta não ser observada aumentam muito. Às vezes nós observamos a via num cruzamento, não vem nenhum motociclista. Quando nós damos a segunda olhada, está lá o motociclista. Então precisamos ter atenção e prudência nos cruzamentos, certo? Observar as luzes dessas motocicletas. Uma motocicleta com a luz desligada do farol piora praticamente 80% a 90% a dificuldade em vê-la. Então é importante nós observarmos 2, 3 vezes um cruzamento antes de adentrarmos a ele. O condutor do veículo de transporte de carga indivisível sempre deve buscar observar a presença de motociclistas, ciclistas, carroceiros,
e pedestres nas proximidades do seu veículo. Procure o contato visual com esses usuários. Dirija com calma, sempre observando o lado direito do seu veículo, próximo da guia da calçada. O lado esquerdo, pessoal, a gente tem bastante visualização, porque está ali do nosso lado da porta. Agora, o lado direito que é o complicado, que é o complexo, então a gente sempre tem que estar cuidando ali. Observe a aproximação de pedestres e ciclistas pela calçada e faixas de pedestres. Nas rodovias, muito cuidado com o acostamento e com entradas das vias laterais, locais que geralmente possuem aglomeração de pessoas e animais. A principal atitude para ver e ser visto é o controle da velocidade. Pontos cegos, como evitá-los? Vamos lá. Pontos cegos ou ângulos mortos. Pontos cegos são lugares onde, mesmo olhando pelos retrovisores ou devido às colunas do automóvel de 4 ou mais rodas, não é possível ver totalmente. Os pontos cegos ocorrem em qualquer tipo de veículo. Os principais pontos cegos de um veículo de 4 rodas são as partes próximas do chão logo à frente, as laterais, as diagonais da frente e de trás e a traseira do veículo. Vale lembrar que o veículo de grande porte possui maior quantidade de pontos cegos, o que facilita alguns tipos de sinistro. A partir desse entendimento, o motorista responsável pela condução dos veículos de transporte de carga indivisível que excedem os limites de dimensões normais deve sempre estar atento, cuidar não somente da sua direção, mas também de outros usuários que se deslocam próximos a ele. Buscar sempre nos retrovisores a aproximação de veículos pequenos, principalmente as motocicletas e bicicletas. Observar tudo que se passa em torno do veículo durante a condução é fundamental para garantir a segurança no trânsito. Por isso, todos os veículos possuem espelhos retrovisores. A primeira dica para evitar que os pontos cegos dificultem sua visão é ajustar os espelhos para sua melhor visão. No entanto, mesmo com os espelhos ajustados, durante a manobra de ultrapassagem, em algum momento, certamente, o veículo que lhe ultrapassa entrará no seu ponto cego. Durante qualquer tipo de manobra, mudança de faixa, conversão, retorno e ultrapassagem, manobras de marcha ré nos locais de atendimento, entre outras, procure observar os pontos cegos. Pode haver algum veículo trafegando nessa região. Quando a gente tem a escolta, tudo fica mais tranquilo. Mas o nosso curso não é direcionado somente para os veículos e para o transporte de veículos, né? Para os motoristas que conduzem os veículos, que sempre estão com escolta. Existem situações que não estão com escolta. E aí nós precisamos redobrar a atenção. Uma simples manobra de mudança de faixa, conversão à direita ou à esquerda, uma entrada numa rotatória, numa curva, qualquer situação, pode haver complicação. O maior índice de sinistros envolvendo motocicletas é a famosa fechada, que é quando o veículo faz uma conversão à direita sem acionar o sinal luminoso, abalroando a motocicleta em sua lateral, pois a mesma se encontrava trafegando à direita do carro em seu ponto cego. Sempre sinalize com antecedência a sua intenção para não surpreender o outro condutor no meio da manobra. Um olhar mais atento e cuidadoso pode evitar um sinistro e, às vezes, aquela simples virada da cabeça pode garantir a segurança de todos e evitar o sinistro. Certo, pessoal? A importância do comportamento seguro. Vamos lá. A importância do comportamento seguro na condução de veículos especializados. A condução do veículo de transporte de carga indivisível está suscetível a muitas situações adversas. O tamanho e o peso do veículo que requerem uma habilidade maior do motorista, a dificuldade na observação do contexto ao redor do veículo devido aos diversos pontos cegos, a dificuldade na realização de manobras devido ao peso e dimensões, a dificuldade e singularidade de transportar carga que, em caso de sinistro, trará consequências graves se comparado a outros tipos de veículos, a pressão e carga emocional devido ao trabalho diferenciado, entre outras tantas. A condução segura é uma atitude a ser buscada constantemente pelo motorista. Devido ao material que transporta, em caso de sinistro, os danos estruturais causados ao veículo e aos outros veículos envolvidos, sendo eles veículos pequenos, motocicletas, bicicletas, pedestres, serão incalculáveis, bem como os danos causados à estrutura viária e as consequências para o tráfego local. Por todas essas causas, se exige do condutor profissional do veículo especializado que transporta carga indivisível e carga superdimensionada esse curso que você realiza.
O comportamento exigido deste condutor é um comportamento profissional, exemplar, defensivo, atento, educado, ético e moral. Pessoal, a gente vem numa construção deste profissional para chegarmos nesse entendimento aqui, certo? Precisamos que você tenha essa leitura e esse entendimento, que você reflita sobre o trabalho que você desenvolve. Deve-se conhecer e praticar as regras de circulação e conduta, obedecer às leis do trânsito, aplicar os 5 elementos da direção defensiva, ser educado na direção veicular com os demais usuários da via, não ser negligente com suas funções, com o seu veículo, com os horários a serem cumpridos pela empresa. A maioria das empresas de transporte trabalham com prazos de entrega de produtos. Veículos de transporte de carga indivisível possuem determinações específicas sobre horários de circulação, estacionamento para pernoite, locais de acesso, entre outras especificidades obrigatórias desse serviço. Se eu descumpro uma dessas obrigações, estarei sendo negligente e imprudente com algumas ações obrigatórias e esperadas pelo motorista profissional desse tipo de veículo. Se estou atrasado para o descarregamento ou carregamento de um produto, a possibilidade de não realizar todos os procedimentos de segurança necessários para a operação de carga e descarga deste produto aumentam e com isso aumentam as chances de algo dar errado. É como se fosse uma bola de neve que se inicia com a conduta do atraso e termina no desrespeito à velocidade regulamentar da via para tirar o atraso. O condutor profissional não pode ser imprudente. A imprudência gera o sinistro. E quando falamos em imprudência, não são somente as desobediências às regras de trânsito, mas também as dicas e regras da direção defensiva. A gente finaliza falando assim, uma das mais importantes é obedecer a distância de segmento, que é a que mais causa sinistros, pessoal. Fechamos então, pessoal, a nossa aula 15, o nosso módulo de direção defensiva, né? E a partir de agora a gente vai para o nosso módulo de noções de primeiros socorros, o terceiro módulo. Noções de primeiros socorros, meio ambiente e convívio social. Tudo bem? Aguardamos vocês então na próxima aula, aula 16. Um grande abraço e fiquem com Deus.